Olá, professor alfabetizador! Este é mais um vídeo produzido pelo Soma e nele trataremos sobre o letramento matemático. O letramento matemático, no ciclo de alfabetização, abrange o ensino e a aprendizagem de conceitos e procedimentos necessários para as práticas sociais de leitura e escrita de diversos tipos de texto. Estes exigem o conhecimento matemático e fazem parte do dia a dia das crianças, como o calendário, o relógio, encartes, contas, notícias, gráficos, tabelas, entre outros. A discussão sobre o letramento matemático toma como referência as produções sobre o letramento no processo de aquisição da linguagem escrita, que amplia a visão de alfabetização. É importante destacar que o desenvolvimento da linguagem falada e escrita e da linguagem matemática caminham juntos, compartilham de uma mesma base cognitiva. Nessa direção, é muito importante que as propostas pedagógicas em matemática se fundamentem nos direitos e objetivos de aprendizagem para cada ano do ciclo de alfabetização e também levem em conta o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático da criança, que é bastante peculiar e que demanda estratégias inovadoras e envolventes. Trocando em miúdos, isto quer dizer que as mesmas capacidades que a criança tem para aprender a ler e a escrever, também tem para estabelecer relações, padrões, representações e resolver situações-problema no ciclo de alfabetização. Nesse sentido, cabe a nós, enquanto mediadores do conhecimento, aproximarmos ao máximo o nosso aluno das vivências matemáticas, fazendo com que ele observe que ela está em todos os lugares, presente nas mais diversas formas em seu dia a dia. Esta é a proposta deste vídeo: discutir como materiais que compõem o cotidiano das crianças podem contribuir na promoção de uma educação matemática significativa. Fazer, de fato, com que nossas crianças se utilizem da matemática com propriedade. Nesse processo, é preciso considerar dois aspectos fundamentais: a ludicidade e a resolução de problemas. A ludicidade, porque estamos trabalhando com crianças de 6 a 8 anos que têm necessidades de brincar e de jogar. Vamos agora ouvir o que dizem alguns teóricos sobre o jogo e a matemática. De acordo com Lino de Macedo, o jogo apresenta ganhos em 3 perspectivas fundamentais: afetiva, social e cognitiva. Afetiva, ao possibilitar a regulação de frustração e prazer. A social, ao promover interações entre diferentes pessoas. E a cognitiva, pela promoção de descobertas de procedimentos, de erros e novas estratégias para conquistar os objetivos do jogo. Em relação à matemática, para Regina Grando, o jogo propicia um ambiente favorável ao interesse da criança, não apenas pelos objetos que o constituem, mas pelos desafios das regras impostas por uma situação imaginária, que, por sua vez, pode ser um meio para o desenvolvimento do pensamento abstrato. Ao jogar, uma criança dá muitas informações e comunica, através da ação, sua forma de pensar, desde que o observador reconheça nas ações ou procedimentos os indícios que está buscando para realizar sua avaliação. Assim, podemos relacionar o jogo à metodologia da resolução de problemas. O segundo aspecto, a resolução de problemas, porque as atividades propostas precisam ser carregadas de desafios que despertem nas crianças o desejo de aprender e de descobrir as relações matemáticas presentes em sua volta. Vejamos agora o que dizem alguns teóricos sobre a resolução de problemas no ciclo de alfabetização. Conforme Onushiki, a resolução de problemas a partir da década de 1980 passa a ser pensada como uma metodologia de ensino, como um ponto de partida e um meio de se ensinar matemática. Isso, ela já fez as 2 dezenas, agora prodice o número 25. O que é que está faltando aí?
usar o 5 na barrinha? Você pode usar o 5 aonde? Com que peça? Pode ajudar o restante do grupo. Isso! O problema é olhado como um elemento que pode disparar um processo de construção de conhecimento. Diniz afirma que o aluno, enquanto resolve situações-problema, aprende matemática, desenvolve procedimentos e modos de pensar, desenvolve habilidades básicas como verbalizar, ler, interpretar e produzir textos em matemática. Simultaneamente, adquire confiança em seu modo de pensar e autonomia para investigar e resolver problemas. Buscamos aqui estabelecer uma articulação entre o uso de materiais e jogos matemáticos que envolvam as crianças em situações de investigações e aprendizagens matemáticas. Assim, a ludicidade presente nos jogos e nas brincadeiras será aqui valorizada. Mas a ela acrescentaremos a resolução de problemas, que abrange a reflexão, o levantamento de hipóteses, a comunicação de estratégias e o raciocínio matemático. Em salas do ciclo de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro anos, a utilização de jogos matemáticos já é frequente. Vejamos o que dizem algumas professoras sobre o uso das estratégias lúdicas utilizadas em suas salas de aula. A princípio, quando se apresenta uma diversidade de jogos para a criança, como na situação do cantinho da matemática, eles querem explorar, né, esses materiais. E aí eles fazem jogos simbólicos, sem necessariamente explorar a funcionalidade do material. Então, o material dourado vira eles estruturam uma casinha, organizando as peças. O dinheiro, eles criam uma situação de supermercado, de lanchonete. Então, eles vão explorando o material não necessariamente dentro da sua funcionalidade. Em termos, o que é importante também, porque você tem uma diversidade de jogos simbólicos que são importantes para o desenvolvimento da criança. É significante para aquela criança estar vivenciando esse mundo concreto, lúdico, de letramento e não apenas de decodificação mesmo, seja em qualquer área do conhecimento. São jogos matemáticos, a gente está falando agora de jogos matemáticos, mas eles podem sim trabalhar de forma contextualizada e interdisciplinar, trazendo outros conteúdos e abordando ali a matemática como foco, mas interdisciplinando a nossa aula. Uma coisa interessante na matemática é que os alunos eles têm muita curiosidade. E é interessante que alguns materiais chamam mais atenção. Por exemplo, o dinheiro, as notinhas, né? Acredito eu que seja pelo fato de ser algo muito relacionado ao cotidiano. A gente percebe que a criança, ela sai daquele mundo abstrato, ela vai para o concreto e ela traz para a gente uma resposta de quanto aquilo ajuda na resolução dos problemas. Como, por exemplo, nas últimas experiências que a gente teve através do PENAIC, da criança dizer que, professora, dessa forma ficou muito mais fácil. Nós estávamos trabalhando com dinheiro, né, o dinheirinho. Eu achei interessante porque tinha nesse dia um aluno que faz aula de violino, ele levou o violino para a escola. E aí no momento lá ele ficou demonstrando. E de repente eles colocaram a caixa do violino e começaram a jogar dinheiro, porque eles estavam representando aqueles artistas de rua em que ficam tocando e as pessoas vão dando gorjeta. Então a matemática ela está no mundo, está na vida das pessoas. Os jogos ajudam nesse trabalho de propiciar a leitura de mundo para a criança a partir dessa prática, potencializando mesmo o nosso trabalho enquanto mediador em sala de aula. Apesar dos efeitos positivos do lúdico na sala de aula, nem tudo são flores. E nem sempre o trabalho com jogos matemáticos é tão fácil. É preciso refletirmos sobre alguns aspectos que podem dificultar o seu uso, como a indisciplina, a falta de material suficiente, a adequação ao nível da turma, o espaço inadequado para a vivência,
e muitas vezes a ausência de um planejamento eficiente. Enquanto professora alfabetizadora, a maior dificuldade que eu percebo é a gente romper com as estruturas presentes na cultura escolar, né? Trabalhar com jogos requer muito planejamento. Se não houver o planejamento, não vai dar certo. A criança não compreende o porquê daquele jogo, daquela brincadeira. Para além da questão do planejamento, que é fundamental, todo material que você leva para a sala de aula, sejam os jogos, como outras atividades, é preciso você ter um objetivo, né? Mas eu acredito que, para além disso, ainda existe a dificuldade de você entender em que momento usar cada material. Então, o que você pode explorar de cada material? Não é só o lúdico, é o professor, enquanto mediador, se preocupar com a finalidade do jogo e mostrar para a criança que ali não é só um passatempo, é uma forma de aprendizagem e aquilo tem um significado para ela. É preciso que o professor tenha propriedade sobre isso. Por exemplo, quando é que eu uso os palitos com a liguinha? Quando é que eu uso o quadro de valor lugar? Quando é que eu posso trabalhar com tampinhas, estabelecendo as trocas? O material dourado é apropriado para trabalhar com a primeira série? Agora, partilhamos com vocês algumas experiências com materiais e jogos matemáticos no contexto de letramento em uma escola da Rede Estadual de Ensino do Estado da Paraíba. Cubra 9. O Cubra 9 é um jogo que explora a adição e a decomposição numérica, contribuindo com as habilidades de contagem, conservação de quantidades e o cálculo mental. Ao jogar no coletivo da sala, são necessários números de 1 a 9 para cada grupo, que deverão ser cobertos a partir dos números obtidos nos dados. Na sua vez de jogar, um representante do grupo lança os 2 dados, faz a contagem e escolhe o número ou os números a serem cobertos. Por exemplo, se nos dados obtivermos 5 e 4, podemos cobrir o 9, os números 5 e 4, ou 6 e 3, ou ainda 7 e 2, ou ainda 6, 2 e 1. Ganha quem cobrir todos os números ou deixar menos pontos descobertos. O material dourado. O material dourado é um material pedagógico criado por Montessori para explorar algumas características do sistema de numeração decimal. Aqui, apresentamos o jogo das trocas, que explora a contagem, a adição e o agrupamento de quantidades com as trocas a cada grupo de 10. Em sala, cada grupo recebeu uma quantidade de cubinhos, barras e uma placa, além de 2 dados. Para jogar, as crianças, organizadas em duplas, jogavam os dados, somavam os valores e pegavam a quantidade correspondente em cubinhos. Passava a vez para outra dupla, que fazia o mesmo. Quando a dupla tivesse mais de 10 cubinhos, podia fazer uma troca desses por uma barrinha. Nesse jogo, ganha a dupla que obtiver a centena ou que obtiver mais pontos. Outra variação para o trabalho com material dourado é promover o ditado de quantidades. A professora dita o número e as crianças representam com as peças do material dourado. Essa atividade possibilita o desenvolvimento da contagem, da adição e da representação numérica, considerando os cubinhos, as barras e as placas, que serão denominados mais adiante a unidade, a dezena e a centena. O calendário. O calendário é um rico material a ser explorado em salas de alfabetização.
Ele se constitui um gênero textual que envolve conhecimentos de língua portuguesa e de matemática. Pode ser utilizado o calendário anual para dar uma visão do todo, abrangendo os meses do ano e datas importantes como aniversários e datas comemorativas, bem como o calendário mensal, que possibilita a compreensão dos dias da semana e as datas mais próximas. O calendário contribui para que as crianças do ciclo de alfabetização localizem informações sobre datas envolvendo a grandeza tempo, possibilitando a compreensão de sequência numérica, quantidades de dias e suas relações com semanas e meses. Além desses jogos, o material do Soma sugere a utilização de jogos tradicionais de nossa cultura, como o boliche, jogo da memória, os dominós, as trilhas, a pescaria, entre outros. Este jogo de pescaria explora, além da coordenação motora e atenção das crianças, a noção de número ímpar e número par. A vantagem desses jogos é que você pode manter o princípio do jogo, mas variar nos conceitos e procedimentos envolvidos. Sabemos que diferentes jogos e materiais podem ser utilizados em turmas do ciclo de alfabetização, que contribui na aquisição de conceitos matemáticos. Mas, para o seu uso, é necessário sempre clareza de seus objetivos e planejamento no que se refere ao tempo a ser utilizado, ao espaço e distribuição das crianças e aos recursos necessários. Neste vídeo, propomos uma reflexão sobre o letramento matemático por meio de jogos e materiais do cotidiano, abordando aspectos teóricos e práticos. Esperamos contribuir para você, alfabetizador, tornar suas aulas de matemática mais significativas e produtivas. Bons trabalhos!